Bom dia. Bom dia, meninos. Galera, bom dia. Eu vou começar a aula, porque a aula é um pouquinho extensa, tem muito conteúdo, para não ficar muito tarde, não ficar cansativo, não prolongar, eu vou começar logo. Vou chegando, vai chegando. Bacana? É... Pessoal, a primeira observação é o seguinte: eu costumei fazer esse negócio no Word, assim, para mim, não sei se agrada a vocês, se tá bom. Na minha cabeça, na minha visão, vocês conseguem anotar alguma coisa desse material nesse formato. Se vocês preferirem slides ou outro formato, vocês me falam. Porque por enquanto eu acho que assim tá bom, então eu mantenho e vou fazendo. É porque a pessoa não tá legal assim e faz de outra forma, posso fazer também. Beleza? É, como é uma aula mais cheia de conteúdo e tem muita coisinha ali de vocês, tem coisas que eu julgo que é mais tranquilo, eu fui trazendo algumas coisinhas novas durante o conteúdo do livro. Então, vamos lá. A aula Geografia 2, aula 13, sobre climatologia, elementos e fatores climáticos. Então, o que a gente tem, galera? A gente tem a diferenciação de dois conceitos, de meteorologia e de climatologia. Meteorologia, que é aquilo que a gente assiste na televisão diariamente, está relacionado ao tempo, né, à condição momentânea da atmosfera. Então, quando você assiste a previsão do tempo, você está se referindo, nós estamos nos referindo à condição climática momentânea da atmosfera, ou por mais de um dia, por mais de uma semana, 30 dias, tanto faz, vai estar se relacionando ao tempo, que é uma condição momentânea. Já a climatologia, o clima, ele está relacionado a uma condição da atmosfera que se repete dentro de um padrão por um determinado período, normalmente ao longo de 30 anos. Por exemplo, como que a gente define o clima semiárido nordestino? A gente consegue entender que, de maneira repetida, você tem um período de seca entre os meses de abril até o mês de novembro. Então, é um clima com precipitação anual com menos de 1.000 milímetros, em média,
e com seca estendida, né, por um período longo durante o ano, então vai ser definido aquele clima como um clima semiárido. Então é a repetição do tempo atmosférico vai determinar a condição climática ou o tipo de clima de uma determinada região. Beleza? Então essa é a diferenciação entre clima e tempo. Beleza. Deixa eu latindo ali. Faltou menino agora, foi cachorro, menino latindo, gritando, latindo. Bacana. Então a gente tem aqui, galerinha, no livro de vocês, tem um climograma. Né? O que é um climograma? É uma ilustração gráfica das variações de temperatura e precipitação em determinado período. Nesse climograma nosso aqui é o climograma de Teresina, no Piauí, que ele vai ter um período marcado por um ano, de janeiro a dezembro. A linha avermelhada, ela vai marcar os índices de temperatura e as linhas, as barrinhas, vão marcar a pluviosidade, a quantidade de chuva que cai em Teresina durante o ano. Então, a gente percebe que, através do climograma, existe um padrão climático. Eu tenho chuvas mais intensas de janeiro a março. Em março, a chuva já começa a diminuir e eu vou ter um período de seca, pelo menos de junho até o mês de novembro. As temperaturas vão se manter. Então, é um clima tropical, continental, semiárido, né? Então, dessas características, o clima semiárido iria chegar à conclusão através dos indicadores de chuva, volume pluviométrico, né? Teresina é classificado como clima tropical continental, né? Porque tem uma média de chuva maior que 1.000 milímetros anuais, 1.400 milímetros anuais. É um clima tropical continental, com período de seca na época do inverno. É importante vocês conseguirem ler um climograma direitinho, para vocês entenderem, no período do verão chove mais, inverno chove menos, porque isso existe um padrão de análise de clima pelo climograma, e isso pode ser cobrado de vocês. Só uma observação, não esqueçam que os períodos de outono, inverno, primavera e verão é invertido no hemisfério norte para o hemisfério sul, né? Então, assim, é mais comum os climas ser mais chuvosos no verão e mais secos no inverno. É muito mais comum. O clima que vai inverter isso aí é o clima mediterrâneo, onde você vai ter mais chuvas no inverno e um verão mais quente e seco, beleza? É bom vocês conseguirem fazer a análise do climograma. Muito bem. Então, voltando a falar de clima, o clima ele vai ser influenciado por fatores atmosféricos, pela a condição da atmosfera e pela litosfera. Apesar de o clima e o tempo serem atmosféricos, condições atmosféricas, as condições da litosfera ela também vai influenciar nas características de clima e na condição do tempo, que a gente vai falar aqui dos elementos e fatores climáticos. Então, ainda sobre a atmosfera, que o livro vai trazer para a gente tem a atmosfera dividida em camadas. Aí a gente tem as camadas aqui, tem as características, eu trouxe algumas características além das que estão no livro, mas uma coisa que é importante vocês lembrarem é que existe uma condição influenciada pela gravidade, que é muito importante para entender tanto a atmosfera quanto até a formação dos planetas, né, que a gente estuda lá no sexto ano. A ideia de planetas rochosos e planetas gasosos, que eles vão se expandir por conta da força gravitacional do Sol e vai atrair os planetas rochosos mais para perto por conta da densidade. Isso também vai acontecer na nossa atmosfera. Os gases mais densos e mais pesados na atmosfera vão ficar mais próximos à Terra, porque são atraídos pela força gravitacional. E os gases mais leves, eles vão ficar nas áreas mais externas da atmosfera. Essa atmosfera vai ter camadas distintas, que vão se diferenciar pela sua densidade e pela sua temperatura, pela sua composição química e pela sua temperatura. Então vamos lá, eu tenho a troposfera, que é onde está todo o ar que a gente respira. Uma observação importante, galera. A atmosfera, ela vai ser responsável pela condição de vida que a gente tem, né? Ela é responsável por manter a temperatura da Terra, por manter a Terra mais aquecidinha durante a noite e evitar que a Terra pegue fogo durante o dia. Olha só, manter a Terra aquecida durante a noite já dá uma ideia para a gente de aquecimento global, que é uma ideia, que é uma
e fenômeno natural promovido pela atmosfera. O que o homem faz com as ações que traz prejuízos ao meio ambiente, é agravar esse aquecimento global, ou fazer com que a Terra aqueça em demasia, fora do padrão. Então a gente tem as camadas aí. A troposfera é onde que eu tenho os gases que a gente respira, né? E é onde que as chuvas vão se formarem, na sua grande maioria das vezes, a gente tem a troposfera. A espessura varia devido à diferença... A espessura da troposfera próximo aos polos é diferente da extensão... a altura, a altitude da troposfera é diferente próximo à linha do Equador em relação a essa altitude próximo às zonas polares, né? Isso vai acontecer por conta das diferenças de temperatura. Aqui na linha do Equador, por exemplo, a gente tem um calor maior, onde os gases eles vão se expandir mais do que nas áreas polares, onde vai existir uma adensação maior, vai ficar mais denso os gases nas áreas polares. Então vai ter camadas, a camada da troposfera vai ser menor ali. Depois eu tenho a estratosfera. A estratosfera tem uma característica diferente, vai fugir um pouco do padrão da troposfera e da mesosfera. A estratosfera está aqui, você pode observar que é onde os aviões preferem voar, né, para fugir das tempestades que são formadas na troposfera, né, fugir dos cúmulos nimbus. A estratosfera, vocês percebem que a temperatura vai reduzindo drasticamente a partir do momento que você vai aumentando a altitude. 20 graus, menos 60, menos 95 na troposfera, mas na estratosfera está menos 5 graus, ou seja, mais quente do que a troposfera e do que a mesosfera. Por que isso acontece? Porque é na estratosfera que a gente tem a camada de ozônio que vai reter e segurar ali o calor do Sol, dos raios solares. Então, é uma camada da atmosfera quente entre duas camadas mais frias. Isso é a estratosfera. Depois eu tenho a mesosfera, que é a camada mais fria da atmosfera, e as temperaturas vão reduzindo de acordo com a sua altitude. Então, quando eu passo a estratosfera, eu tenho a temperatura reduzindo até a última fase da mesosfera. Aí eu entro na termosfera, que é onde eu tenho as temperaturas mais elevadas e é onde acontece a aurora boreal. Na termosfera até a exosfera, as temperaturas elas vão se elevando, né? Eu tenho camadas, eu tenho uma relação entre temperatura e altitude diretamente proporcional, mais alto, mais quente. Na termosfera também que a gente tem a destruição dos meteoros que vai atingir a Terra, onde eles vão se queimar ali antes de atingir a Terra. A exosfera é o selo da atmosfera. Eles têm uma temperatura mais elevada devido à formação, devido ao plasma existente nessa camada aí. Bacana? Beleza. Então, isso aqui são as características da atmosfera, que é onde vai acontecer os nossos fenômenos climáticos e as interferências climáticas na vida do homem, né? Beleza. Aí a gente tem a questão de clima, a gente tem a diferenciação entre elementos climáticos e fatores climáticos. O que são elementos climáticos? São elementos que vão influenciar no clima, são variáveis e mensuráveis. E as suas variações vão ser percebidas pela população. Como assim variáveis mensuráveis? Por exemplo, a temperatura, que a gente vai falar aqui. A temperatura é uma unidade física, né? O que é a temperatura? A temperatura é a unidade de calor. Muito bem. A temperatura de um ambiente, ela vai variar de acordo com as condições. Por exemplo, nós estamos numa época do ano que sofre uma massa de ar polar, ou seja, a temperatura nossa, ela vai do clima, a temperatura atmosférica, ela vai diminuir. Então, esse é um elemento que ele varia de acordo com a minha condição, assim como a pressão atmosférica, assim como o vento, assim como a precipitação e a umidade do ar. Vocês vão perceber que os elementos climáticos, eles são, por sua maioria, variáveis de acordo com a condição do momento, né? De acordo com a condição implicada ali. E os fatores climáticos, não, eles vão ser uma condição natural. Normalmente, a maioria deles são invariáveis. Então, vamos um por um dos elementos aqui que está aqui. Então, a temperatura eu já falei. Essa sensação que a gente tem da temperatura atmosférica, que não deve ser confundida e deve ser pensada que a temperatura atmosférica
ela é diferente da sensação térmica. Por exemplo, você está dentro do seu quarto e está fazendo muito calor. Você vai lá e liga o ventilador, não o ar-condicionado. Você liga o ventilador. Você vai alterar a temperatura daquele ambiente? Você vai fazer aquele ambiente ficar mais fresco? Não necessariamente. Você vai criar uma sensação de temperatura menor. É uma sensação térmica. Por isso que os esquimós moram em iglus no Polo Norte. Né? Que sentido faria você morar numa casa de gelo? Porque você retém o vento, você se protege do vento e a sua sensação térmica de frio ela vai diminuir. Então, temperatura e sensação térmicas são coisas diferentes. Pressão atmosférica. O que é pressão atmosférica? De maneira bem simplificada, é o peso da coluna de ar em determinada área. A altitude e a temperatura do ar vai influenciar nessa variável. Por quê? Eu tenho a pressão atmosférica com os gases atmosféricos, mais densos ou menos densos, de acordo com a temperatura. E eu tenho essa coluna maior ou menor de acordo com a minha altitude. A gente vai ver quando a gente vai falar de altitude e sobre as temperaturas, a gente vai ver quando falar de circulação dos ventos. A pressão atmosférica, galera, as diferenças de pressões atmosféricas, elas são responsáveis pelo vento. Né? O que é vento? O vento é basicamente o deslocamento do ar, saindo de zonas de alta pressão para zonas de baixa pressão. Isso acontece nas áreas oceânicas, continentais, as áreas mais elevadas, menos elevadas, áreas mais quentes e áreas mais frias. Precipitação. O que é precipitação? Chuva. Né? Mas o que é a chuva? Né? Por que chove? Isso é uma pergunta, parece ser muito simples de responder, mas não é tão simples assim. Quando você vai adentrar, né, de fato, no conteúdo. Por que tem nuvens no céu e não chove? Por que tem nuvens no céu e chove? Por que às vezes formam o tempo? Isso é muito comum no sertão nordestino, né? Você tem o tempo todo muito formado, todo muito fechado e não chove nada. Porque tem uma relação com a umidade do ar, tanto a umidade absoluta quanto a umidade relativa do ar. A precipitação é quando o ar ele se satura, é como se não coubesse mais água na atmosfera e essa água vai condensar. Existe uma relação entre ponto de condensação ou ponto de orvalho, é uma relação entre a umidade relativa e a temperatura do ar, né? A gente já entra na umidade de ar, que é a quantidade de vapor d'água retido na atmosfera. A umidade absoluta é essa umidade por metro cúbico. Você mede por metro cúbico a umidade contida ali. A umidade relativa é a relação entre a quantidade de vapor d'água e o ponto de saturação. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Que o ponto de saturação ele vai variar de acordo com a temperatura do lugar. Né? Quanto mais elevada a temperatura, maior será o ponto de saturação, ou seja, mais água eu preciso na atmosfera. Quanto menor a temperatura, menos água eu vou precisar na atmosfera para orvalhar, criar o ponto de orvalho, essa água condensar e precipitar. Por isso que à noite, às vezes, quando o clima está aberto, não tem chuva, você acorda de manhã, o carro está todo molhado, né? Porque o meu ponto de orvalho, o meu ponto de saturação, com a queda da temperatura, ele diminui também. Então, a água que eu tenho retido na atmosfera, mesmo que não foi suficiente para formar nuvens, essa água ela vai condensar e vai orvalhar. Aí o seu carro vai ficar cheio de água durante a manhã, você vai olhar para o céu, você não vai ver nuvem nenhuma. É a relação entre a umidade relativa e o ponto de orvalho, o ponto de saturação. Isso aqui, galera, são elementos climáticos. São elementos que você mede, elementos que você mensura, e eles podem variar de um dia para o outro. A umidade relativa do ar, precipitação, vento, pressão, ela pode variar de um dia para o outro. E já os fatores climáticos, eles tendem a ser invariável, alguns, né? Pelo menos os mais importantes e os mais influentes, que é a latitude e a altitude, ele vai ser invariável. Eu tenho também, estamos citando no livrinho de vocês, na página 38, os solos, a vegetação, e a intervenção antrópica, que podem variar. O solo ele vai influenciar, mas o homem ele pode alterar esse solo, a cobertura vegetal. Mas a latitude e a altitude, que são dois fatores climáticos talvez mais influentes,
ele é praticamente invariável. Você não consegue mudar um lugar, um país de localização geográfica ou remover toda uma grande montanha. A gente vai entender como que a latitude e a altitude pode influenciar no clima. Então, o primeiro fator, a questão da latitude, é você identificar áreas onde existe a maior incidência solar e onde existe menor incidência solar. Então, a partir daí, a gente tem aquelas ideias das zonas térmicas do planeta, né? Das áreas tropicais, das áreas subtropicais, da zona temperada e das áreas polares. Isso aí essas áreas vão se diferenciar na temperatura devido à radiação solar se dissipar numa área maior ou numa área menor. No caso dos trópicos, os raios solares baixam um ângulo de incidência de 90 graus, eles vão se concentrar em uma área geográfica menor, né? Uma área menor. Então, vai ter um calor mais intensificado. Já nas áreas polares, esses raios vão se dissipar por uma área maior. O mesmo volume de raios solares que atinge uma área no trópico, ela vai atingir uma área 2 ou 3 vezes maior nas regiões polares, dissipando o calor e fazendo as áreas polares ser mais frias. Eu já expliquei isso uma vez para vocês. Então, a gente tem essa relação de a Terra ser arredondada, influenciando nesse ângulo de incidência, e ainda a gente tem a questão da inclinação do eixo terrestre, né? Que aí a gente vai ter as nossas estações do ano. Eu pego o mês de junho, aqui, eu tenho a incidência solar, um ângulo mais direto, batendo no hemisfério norte. Já no mês de dezembro, eu tenho os raios solares incidindo de uma maneira mais direta, ou seja, no ângulo de 90 graus, no trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Beleza? Então, a latitude, ela vai fazer isso. Aí existe um termo, né, que eu não sei se vocês já aprenderam de fato, grandes latitudes e pequenas latitudes. Grandes latitudes são áreas polares, pequenas latitudes são áreas mais próximas à linha do Equador. Aí eu tenho um outro fator, galera, que é a altitude. Só que a altitude, galera, está relacionado com o relevo, né? O relevo ele pode influenciar no clima de um lugar por duas formas diferentes. A primeira é pela sua altitude absoluta e os climas em áreas de maior altitude e menor altitude. Então, eu tenho aqui a relação de várias cidades. E vocês vão perceber que cidades com temperaturas com altitudes mais elevadas, eu tenho temperaturas mais baixas. Cidades com temperaturas mais baixas, eu tenho com altitudes mais baixas, eu tenho temperaturas mais elevadas. Isso vai acontecer por conta do calor que é emitido da Terra para a atmosfera ser menor em áreas mais elevadas. Bacana? Pega Santa Teresa como exemplo, que é o lugar mais frio do que Linhares. Isso vai se dar por conta da sua altitude. Beleza? Tranquilo. Depois aqui eu tenho a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Como que essa pressão atmosférica vai interferir no meu fator climático? Vamos lá. Eu tenho áreas com maior pressão atmosférica e menor pressão atmosférica. Eu tenho, por exemplo, as áreas de montanhas com uma coluna de ar menor, ou seja, uma pressão atmosférica menor. Uma coluna de ar menor naquele lugar. Quando eu tenho uma pressão atmosférica mais elevada por conta da temperatura desses ventos, eu vou ter um direcionamento desses ventos diferenciados. Vou explicar melhor. Vamos lá. Eu tenho aqui uma área de alta pressão e uma área de baixa pressão na mesma cidade. Percebe? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma atuação de um sistema de vento de ar que está se deslocando de uma área de baixa pressão para uma área de alta pressão. Beleza. Quando o vento ele é de alta pressão, quando a massa de ar é chamada de alta pressão, quer dizer que ela pega o vento das partes mais altas da atmosfera e faz eles descerem para a parte mais baixa, porque é onde eu tenho uma pressão atmosférica relacionada ao ar menor. O que isso vai ocasionar? Eu tenho umidade na atmosfera? A atmosfera tem umidade? Não.
a atmosfera ela recebe umidade da litosfera. Então, quando eu tenho um sistema, isso é muito comum vocês verem na televisão falando, quando eu tenho um sistema de alta pressão atuando, normalmente eu tenho um clima mais estável, eu não tenho chuva. Quando eu tenho um sistema de baixa pressão, quer dizer que o ar ele está subindo, né? Porque os ventos de alta pressão em volta, eles descem e obrigam o ar das zonas de baixa pressão a subirem. Quando esse ar vai subindo, ele vai carregando umidade da litosfera. Então, ele vai carregando umidade, levando para cima, ela vai condensar até chegar ao nosso ponto de saturação e vai chover. Então, quando eu tenho a atuação de uma área de baixa pressão, eu tenho uma tendência de ter um tempo mais chuvoso, beleza? Então, as zonas de baixa pressão vai provocar mais chuva e as zonas de alta pressão vai ter menos chuvas. Só que isso aí, galera, tem que ter você tem que pensar o seguinte, essa alta pressão e baixa pressão pode ser um condicionante do lugar em si, ou pode ser a atuação de massas de ar que vão se deslocar. E essas massas de ar, elas carregam essas características de baixa pressão e de alta pressão. As massas de ar de alta pressão, elas são mais densas, mais pesadas. As molequinhas do ar, elas ficam mais juntas. Eu expliquei isso para vocês num outro momento, eu acho. Acho que eu expliquei isso no outro momento. Tá. Muito bem. Então, eu tenho essa condição aqui. Depois eu tenho um padrão de circulação atmosférico, né? O que que é... Ah, não, foi para vocês. Foi o primeiro ano que eu expliquei isso. O que é esse padrão de sistema de ar atmosférico? Que é o que eu vou repetir e voltar a falar. Eu tenho os ares mais densos, mais pesados, onde as moléculas do ar são mais juntinhas, mais adensadas, nas áreas mais frias de alta pressão. As áreas de baixa pressão, as áreas mais quentes, eu tenho essas moléculas mais dispersas. Então, os ventos, eles tendem a circular das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, beleza? Então, eu tenho células de ventos constantes, né? Que vão criar movimentos constantes de massas de ar. Essas massas de ar podem ser úmidas ou podem ser secas. Bacana? Então, eu tenho dois tipos de ventos padrões na Terra. Os ventos chamados de ventos alísios, que são esses ventos aqui que circulam do leste para o oeste, que tem uma influência também naquele El Niño, que eu acho que a gente vai falar depois em algum momento. Eu tenho os ventos contralísios, que tem uns ventos que retornam. Dentro disso aqui, eu tenho essa célula chamada célula de Hadley. Hadley foi descoberta por esse cara aqui, que ele entende o seguinte: o ar, quando ele se desloca da região aqui dos trópicos para as regiões equatoriais, eles vão carregar a umidade dessa região toda para a zona chamada de zona convergência intertropical. Esse ar, eles vão se encontrarem, é o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho um vento mais frio, que vai descer, porque ele é mais frio, ele é mais pesado. Então, ele vai ir por baixo. Quando ele vai chegando na... Estou fazendo com a mão como se você estivesse vendo. Quando eles vão chegando na linha do Equador, eles tendem a subir. Por que os ventos na linha do Equador, ele vai subir? Porque ele vai esquentar. Né? Ele vai chegando próximo ali do Equador, ficando mais quente. Então, eles vão subindo. Quando eles sobem, acontece isso aqui. Eles sobem carregando umidade para cima. E é muita umidade. Em todas as regiões da linha do Equador, vocês vão encontrar florestas equatoriais por conta dessa zona de convergência. Então, essa umidade, ela vai carregar, esses ventos, eles vão carregar umidade para a atmosfera, que vai criar um volume de chuva muito grande nessa região. Quando esses ventos retornam, eles retornam secos, né? Então, você vai ter, nessa área do planeta Terra aqui, ó, em todas as regiões do planeta, menos em duas, desertos, influenciados por esse retorno desses ventos secos. Beleza? E isso é um padrão de circulação que eles continuam. Por isso que lá na região norte do Brasil, se vocês ficarem lá durante o dia inteiro, vocês vão percebendo a formação de nuvens e o aumento da formação de nuvens, até que no final do dia chove. Quase todos os dias vai chover nessa região.
uma chuva chamada de chuva de convecção, né? Que é um ar quente que ele vai subir, vai condensar e vai chover. Vai vir outro ar frio, trazido por esse padrão de circulação por baixo, carregando mais umidade no dia seguinte, vai produzir mais chuvas. Beleza? Então, esse padrão de circulação atmosférica é considerado um fator climático. Por quê? Porque ele é uma condição natural que influencia no clima, que é implicada em uma determinada região. Mas por que no Brasil não chove? A gente já falou isso. Eu acho que a gente falou sobre rios voadores alguma vez na vida. Eu não sei se eu estou confundindo com o pessoal do pré-ENEM, mas no Brasil não tem deserto porque eu tenho uma umidade muito grande na Amazônia, que é carreada para a região centro-sul do Brasil, em função principalmente da Cordilheira dos Andes, né? Então, tem do planeta que eu não tenho desertos na mesma linha latitudinal, que é no Brasil e no sul da Ásia. Dois fatores climáticos que influenciam muito. Mas parou de travar? Tá. Vamos lá, galera. No sul da Ásia, eu tenho inverno. Tá vendo aqui? Voltei? Me ouvem? Eu te escuto. Alô, alô, Brasil. Beleza, então, vou continuar. Vocês me Professor, ouviram tá me até essa escutando? parte aqui? Até o final? Oi. Oi, Murilo. Escutou? Não, fala de Murilo? novo, Oi. cortou. Mas vocês ouviram alguma coisa sobre esse padrão de circulação aqui ou cortou tudo? Professor, eu acho que que você está com um problema, porque eu não estou escutando absolutamente nada. E ele caiu. Ele caiu ou não? Calma aí, ele está saindo. Não, ele está saindo. Eu não consigo escutar o professor. Calma, tô indo. Voltou. Tô vendo essa cara. Deixa eu só trocar a internet aqui para ver se melhora. Pera aí. Isso. Voltou? Tá vendo minha cara? Não te escuto. Oi, oi, oi. 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 Oi, Me escutei escuta? agora. Eu vou desligar minha câmera. Isso. Tá terminando já.
Vamos lá. Me ouvem? Me ouvem? Sim, sim, sim. Essa parte aqui do padrão de circulação do atmosférico, vocês ouviram até que parte, até que momento? Do nada. Eu escutei, professor, só que é, eu estava cortando para mim já faz um tempo, então não tenho certeza da até onde eu escutei. Vamos lá. O que é esse padrão de circulação atmosférico? Eu tenho os ventos se deslocando de áreas de alta pressão para baixa pressão sempre na vida. Nisso aqui que eu expliquei e nisso aqui também. Só que dentro da questão latitudinal, você tem temperaturas diferentes nas áreas equatoriais, e mais quentes, né? E temperaturas mais frias nas áreas da linha dos trópicos, né? Onde vai chegar na zona temperada ali. Então, os ventos, eles tendem a sair dos trópicos e ir para a linha do Equador, beleza? E eles vão por baixo, porque eles são mais frios. E eles vão chegar na linha do Equador, tá vendo a setinha azulzinha aqui, ó? Quando eles chegam na linha do Equador, eles começam a subir. Né? Por quê? Porque eles vão ficar quentes. E na linha do Equador eu tenho umidade. No Brasil, por exemplo, tem a floresta amazônica, a floresta do Congo, na Ásia, a floresta indonésia, desculpa, a floresta do Congo na África, a Indonésia na Ásia. Então, esse vento, quando começa a esquentar e começa a subir, ele leva umidade para cima. Quando ele leva umidade para cima, ele produz chuva. Então, eu tenho uma zona aqui chamada de zona de convergência intertropical, ou seja, é uma área muito chuvosa. Quando esses ventos voltam para cá, eles voltam secos, certo? Produzindo nessa área do planeta, em toda a parte do planeta, tanto aqui no hemisfério sul quanto aqui no hemisfério norte, desertos. O único lugar que não tem deserto no mundo é na Índia e no Brasil, nessa faixa do planeta, nessa linha do trópico aqui. Por que eu não tenho deserto? Porque aqui na Amazônia eu tenho uma umidade muito grande aqui, em função da floresta, e essa umidade ela é carregada para a região centro-sul do Brasil em função da Cordilheira dos Andes, certo? Lá na Índia, eu vou explicar aqui, eu tenho a Cordilheira do Himalaia. Então, eu tenho esse padrão de circulação que ele se mantém. Aqui eu tenho os ventos alísios, que são ventos constantes, soprando nessa linha aqui em direção ao oeste, que tem uma influência no fenômeno do El Niño também. E eu tenho o padrão de circulação da célula de Hadley, que é isso que eu acabei de explicar. Bom, aí eu tenho na Ásia um negócio chamado monções de inverno e de verão, né? O que é isso? A mesma coisa, vento saindo de zonas de baixa pressão, de alta pressão, para as áreas de baixa pressão. Só que isso vai acontecer de maneiras diferentes no verão e no inverno. Por quê? Porque no inverno, na Ásia, a área do Oceano Índico aqui, ó, ela é mais quente, ou seja, forma uma área de baixa pressão. Estou explicando no inverno aqui. Forma uma área de baixa pressão. Então, os ventos, eles vão sair dessa área de alta pressão aqui, que está mais frio, e vai se deslocar do continente para o oceano. Vai carregar a chuva? Não, porque o continente é seco. Já no verão, eu tenho aqui formando a zona de alta pressão, por quê? Porque essa área aqui fica mais aquecida, porque é verão na Ásia, né? Então aqui fica mais aquecido. Então os ventos, eles vão soprar do oceano para o continente. Quando esses ventos sopram do oceano para o continente, eles levam muita umidade. E essa umidade é retida
Oi, oi, oi. Oi, oi. Não é a internet, tá? É o Zoom que tá caindo, filho da mãe. Posso continuar? Pelo menos esse tópicozinho aqui, a gente termina e eu continuo a próxima aula. Então eu tenho a... Tá me ouvindo, todo mundo? Me ouvem? Beleza. Então eu tenho, galera, o relevo com uma barreira geográfica que vai criar uma condição diferente à sua posição, né? Não sei se vocês já ouviram falar de encosta barra-vento e encosta sotavento. Né? A encosta barra-vento vai ser a parte que retém a umidade e cria uma característica de clima mais úmido, mais chuvoso, que altera também o perfil da vegetação. E eu tenho a encosta sotavento, que é a encosta onde ela não vai receber ou vai ser desprovida de um volume de umidade maior. Normalmente vai ser caracterizada por um clima mais árido, um clima mais seco. Aqui na China tem o deserto de Gobi, formado em função da cordilheira do Himalaia aqui. Então esse aqui seria a minha encosta a Barlavento e aqui seria a minha encosta a Sotavento, que é o lado da encosta mais seco, né? Depois eu tenho as brisas e os ventos perigosos. Vou tentar explicar rapidinho, mas é muito autoexplicativo, né? O que é as brisas e os ventos, a brisa marítima e a brisa continental? Como eu tenho temperaturas diferentes durante o dia, eu tenho durante o dia e a noite relacionado com a água, eu vou ter um padrão de circulação diferenciado, né? Durante o dia, a Terra vai se aquecer mais rápido. Então, os ventos, a brisa, de manhã, bate aquela brisazinha do mar, normalmente é uma brisa mais fresca, né? Por quê? Porque as águas oceânicas, elas demoram mais de aquecer do que a terra continental. Então, os ventos, eles tendem a vir do oceano para o continente. Já no final do dia, já à noite, no caso, a Terra ela se esfria mais rápido que o oceano mantém com as águas mais quentes ainda, porque a água demora de aquecer, mas quando aquece, ela demora de esfriar. Então, durante o início da noite, até a água se esfriar, os ventos eles vão soprar do continente para o oceano, né? Porque eu tenho uma terra mais fria, ou seja, uma zona de alta pressão, que vai soprar esse vento, vai deslocar esse ar em direção ao oceano, que vai aquecer a água e vai trazer essa brisa para cá, beleza? Então, tende a soprar do continente para o oceano. É o vento que vem mais aquecido. Beleza. Depois eu tenho aqui a brisa do vale. Está muito autoexplicativo no vídeo de vocês aí. Só quero chegar nessa questão dos ventos perigosos aqui. A brisa do vale tem a mesma relação. Durante o dia, para não falar com isso, durante o dia, o vento ele se desloca da superfície da Terra em direção às montanhas, vai aquecer e vai subir. Durante a noite, os ventos mais frios eles tendem a descer em direção à superfície terrestre por conta do resfriamento. Os ventos perigosos que a gente tem furacão, ciclone e tufão, que é a mesma coisa. São todas tempestades tropicais com nomes diferentes em determinadas áreas do planeta, mas é exatamente a mesma coisa. Os furacões, essa denominação de furacão é dada na região das Américas, os ciclones na região da Índia, da Austrália e os tufões na região do Japão. Todos se tratam do sistema rotativo de nuvens, né? Todos se tratam de tempestades tropicais. Ciclones tropicais, eles vão surgir em águas tropicais e apresentam um núcleo aquecido. Isso é importante a gente saber. O sentido de circulação também desses ventos, eles são diferentes do hemisfério sul e do hemisfério norte. No hemisfério sul, eles circulam para o sentido horário, no hemisfério norte para o sentido anti-horário. Isso por conta da rotação do planeta, por causa da circulação dos ventos alísios. Os ciclones extratropical, eles vão surgir fora dos trópicos e tem um núcleo, uma característica de ter um núcleo mais frio do que o seu corpo externo. Lembrando, galera, que esses ciclones, tanto os tropicais quanto os extratropicais, eles vão sempre
se iniciar e serem alimentados pelas águas oceânicas mais aquecidas. E esses ciclones, ou tufões, ou furacões, eles sempre vão perder velocidade quando tocam a superfície terrestre. Por quê? Porque são as águas oceânicas aquecidas que elas vão evaporar e vão subir, né, e vão criar um padrão de circulação muito intenso. Então, essa circulação desses ventos é abastecida como combustível pelas águas oceânicas. Então, a partir do momento que eu tenho a chegada do tufão na área continental, ele para de ser alimentado, ele tende a ser alimentado, então ele vai perdendo a sua força. Em áreas peninsulares, como na Flórida, por exemplo, existe uma tendência de ter um poder de destruição maior, porque ele é alimentado ainda numa porção do oceano, enquanto está tocando a terra. Um ciclone ele pode durar dias, a sua formação pode durar dias, desde quando se inicia, ganhando força, até perder força. O que é diferente de um tornado, por exemplo, né? O tornado ele é formado a partir de um choque entre massas de ar quentes e frias. É muito comum ter tornados na região do México aqui, do deserto do México, nessa área, desculpa, é muito comum ter tornados nessa região do deserto do México, que esse vento quente e seco do deserto, eles tendem a se chocar com esses ventos que descem do Alasca, que são ventos polares mais frios, né? E vai criar esse sistema chamado de sistema funil, onde o ar quente ele vai subir, vai se resfriar e vai descer numa velocidade muito grande e vai criar uma característica chamada de cortante, que ele não vai descer e subir e descer de maneira organizada. Ele vai atravessar esse duto de transferência de ventos e vai criar essa característica de funil. Então, você vai enxergar um tornado exatamente como um funil. Uma nuvem muito grande, uma base invertida, né, muito grande no céu, e isso se afunilando e sugando o ar quente daqui de baixo. O tornado, ele vai ter um raio de atuação muito pequeno. Ele pode destruir uma rua inteira e a rua de cima não ser atingida. Mas o tornado, ele tende a ter uma velocidade muito maior que um furacão, por exemplo. Um tornado ele pode chegar até 500 km por hora. Tem até aqui a escalazinha que está no livro de vocês, que é a escala Fujita, que é o poder de destruição de um tornado. Eu não sei se vocês já assistiram, eu tenho quase certeza que não, que assistiu aquele filme Twister, que tem uma vaquinha e uma carreta sendo sugada por um tornado. Apesar da ficção científica em torno do filme, existe sim uma força que seria suficiente para sugar uma carreta, um tornado. Porque você tem um vento de 500 km por hora circulando e carreando esse vento para cima. Eu tenho um poder de sucção do vento, que ele está levando tudo realmente para a parte superior da atmosfera. O tornado, galera, ele vai surgir na região continental. Quando existe esse fenômeno em cima dos oceanos ou nas águas oceânicas, é chamado de tromba d'água, o que é basicamente a mesma coisa, só que além de você ter a sucção de ar, você vai ter a sucção de ar, você vai ter também a sucção de água, né? Fazendo aquela tromba d'água que vocês conhecem. Beleza? O ciclo hidrológico, pessoal, eu já expliquei para vocês quando explicamos sobre hidrografia. Então, não achei necessário explicar novamente. Beleza? Depois eu tenho aqui no final as chuvas, os tipos de chuvas, chuvas frontais, convecção orográfica. Eu não quis colocar para vocês para não ficar muito extenso e eu penso que vocês não teriam dificuldades em relação a isso. Aí tem aqui as encostas, balavento e solta-vento, eu já expliquei. E depois tem as atividades para vocês. Bacana? Vocês querem falar alguma coisa? Tá horrível ainda. Eu acho que não é a minha internet. Eu acho que dessa vez não é a minha internet. Sem mais, então, galera. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Sobre o material, vocês opinam lá. Se vocês querem que eu mude, que eu faça outro material de outra forma, que farei.